no ar, mais um sábado. Alô, galera! Pessoal do 11º C, o pessoal que eu tô vendo aí a galera nos comentários. Gente, que maravilha! Olha, essa semana a gente tá recebendo essa galera aqui super normal, né? Eu já vou apresentá-los pra vocês. É o pessoal do Spiritcast Brasil. E o nosso debate de hoje... Olha lá, ó. A galera já... Uma galera super normal, gente boa, com certeza. Super normal. Olha... Gente, eles são do Spiritcast Brasil, podcast espírita, é isso mesmo. Que busca ter uma linguagem jovem, trazer a doutrina. E aí eu falei assim, vamos chamar essa galera? Já que eu sou louco, vamos chamar uma galera mais louca que eu? Então a gente chamou aí essa galera do Spiritcast. Eu já vou começar conversando com eles. Camila e Fred, tudo bom? Obrigado pela presença. Gente, muito obrigado pelo convite. A gente ficou super feliz. Pelo segundo, né? Mas esse vai pra frente, deixa pra frente. Depois a gente fala, no final a gente fala. A gente tá muito feliz, uma galera muito querida. E vambora, né? Exatamente. Fazer, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa deixar vocês bem no final disso aqui. Bem. Ou não. Tem temos. O grande Henrico Brum. Henrico Brum com H no início, o H é mudo, mas é importante sempre citar ele, nunca esquecer. Um prazer estar aí com este amigo que a gente conheceu como se fosse semana passada, mas já mora nos nossos corações. Vocês mais ainda. Então, que a gente possa ter um papo super agradável, super divertido, super engraçado, e que a gente possa destrinchar a doutrina espírita com seriedade, capaz de tudo junto. Ó o palestrinho. Nossa senhora! Tá preparado para uma palestra? E ela, gente, que tem um nome difícil, mas é uma pessoa super fácil, gente boa, Isabela Tanassovich. Olha só! Gente, agora tava gravando, viu? É a primeira vez na minha vida que o espírita fala meu nome corretamente. Eu tô emocionada aqui, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Não é? De novo, mais uma vez. É um prazer estar vendo esse homem incrível aqui pra mim. Ele Obrigado. Ele aparece pra vocês. Vai ser é o Marlon mesmo. Tá. É que pra mim aqui aparece o Marlon, mas beleza. Mas olha, Isa, muito obrigado. Gente, só para dizer para vocês, todo sábado a gente faz uma live, né? A gente faz ao vivo. Só que esse sábado vai ser diferente. Por quê? Porque daqui a pouco, 8h30, nós vamos estar lá no canal Johnny, @JohnnyAoVivo, anota, @JohnnyAoVivo, com aquele show que foi sucesso aqui em Mesquita, Encontros Inesquecíveis, cantando músicas de Tim Maia, Marisa Monte. Então, se você quiser, a gente vai ajudar também a Escola Espírita Joana de Ângeles. Depois, dá um pulinho lá, eu vou deixar o link aqui embaixo no final desse vídeo, tá bom? Pra gente poder ir lá também prestigiar e ajudar a Escola Espírita Joana de Ângeles. Então, hoje é gravado. Por isso, porque com essa galera tem que ser editado. É o Bruno. Vai estar ao vivo, Marlon. As pessoas têm que ver esse homem cantando. Não. Que é gravado. Isso aqui. É tudo... Não. É só pra gente poder ajudar. Mas olha, vamos direto ao ponto, que é o que importa, que é o tema de hoje, o nosso debate. A gente vai falar do jovem no centro espírita, como tá essa relação. Mas antes de a gente chegar nesse tema propriamente, eu gostaria de saber de vocês da onde surgiu a ideia de criar o Spiritcast Brasil. Cara, É com você, eu tava falando sobre isso ontem. O Spiritcast, ele surgiu de uma necessidade e de uma ideia. Porque a gente já trabalha bastante tempo junto, então eu e a Isa, a gente trabalhava no departamento de comunicação aqui da terceira assessoria, e o Fred e a Camila, a gente já carregou umas cadeiras juntos, já lavou umas louças juntos, então a gente já vinha nesse trabalho muito forte pela doutrina espírita, e a gente se deu conta que tem uma coisa que acontece no movimento, eu não sei se é só aqui do estado de São Paulo, mas no Rio Grande do Sul eu sei que também é, que assim, quando a gente está no bastidor do evento, o evento está lá acontecendo e tal, a gente está falando super assuntos e várias coisas, e aí é sempre umas coisas meio inspiradas, assim, tá falando sobre filme, aí a gente tá falando de filme e fala sobre espiritismo, tá falando de série e fala sobre espiritismo. E é sempre umas conversas bom humor, umas conversas leves, umas conversas tranquilas, umas conversas legais e até edificante, a gente aprende muito nessas conversas. Aí a gente se reuniu e pensou assim,
Por que quando a gente vai fazer alguns materiais pro movimento espírita, pra alguma coisa, é sempre assim, Nossa Senhora, amém Jesus Cristo. E quando a gente tá falando no bastidor, é tipo, mano, você viu a série tal que aconteceu? Você viu como aquilo tem tudo a ver com a terceira parte do Livro dos Espíritos? Mano, isso aí é lei de sociedade, entendeu? Então o que a gente pensou? Vamos fazer um podcast que a gente consegue falar com um jovem, a gente consegue falar na linguagem jovem, a gente consegue falar assim, meio mesa de bar espírita, digamos assim, e aí a gente a mesa de bar com água fluidificada. Nossa, eu ia falar isso! Olha essa água fluidificada na nossa mão. Copinho branco, tudo certinho. E aí a gente criou esse podcast, esse Spiritcast Brasil, que tá em todos os ambientes de streaming, que você conseguir encontrar. Você vai ouvir um papo super, assim, é papo mesmo. É conversa, é editado, mas é conversa, assim, sobre o espiritismo, só que falando da vida. Então você já sabe, né, gente? O Henrico tá falando. Só de olhar pra cara dessa galera aqui, vocês já devem imaginar como é que deve ser o negócio. É muito Bonito. bom. Então já vai... nossa, é bonito, tudo bem, bonito. E bom, bonito e bom. Agora vamos lá. Gente, vocês são... Um é de Campinas, outro é de Catanduvas, outros é de da onde vocês... Rio Preto, né? Como que vocês se encontraram, gente? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Conta aí, nosso encontro. Vou contar. Aqui no estado de São Paulo existe um evento que acontece ao mesmo tempo em 4 regiões diferentes, e aqui na nossa região ele chama Comenestra. E nesse evento, em determinado momento da nossa vida, ele foi realizado em Franca, que é perto de Minas Gerais. E aí entrei eu em uma sala de estudo, e aí próximo a mim existia uma menina loirinha com uma tatuagem de uma patinha de cachorro aqui, ó, no ombrinho. Tatuagem. Ah lá. Válido. Aí, fizemos a primeira dinâmica juntos, logo de cara, e a dinâmica era pra gente se apresentar e falar sobre nós, e aí depois decorar o que o outro falou, não me lembro ao certo, mas enfim. E aí, eu percebi que essa menina falava de um jeito que eu falava, caraca, eu preciso ser amiga dessa pessoa, essa pessoa Ai, que falso! Ai, eu tô muito sentimentinho hoje, gente. Eu tô muito emocionada. Essa foto, me gente. deixa. São poucos momentos da vida que eu sou sentimental, me deixa. A Internet tá mexendo com a cabeça de Isadora. Tá. Mas, ó, gente, é que a gente fala, a gente brinca e ela que os obsessores se juntou. O obsessor olhou pro outro e falou, amigo! Aí foi grudado, assim. Na hora. Então foi um encontro bem inusitado, né? Foi bem inusitado. E aí, nos intervalos do evento, eu conheci na época, né, era o namorado dessa pessoa. Esse que vos fala aqui, de camisetinha amarelinha. Gema. Amarelinha de gema. E aí ficamos amiguinhos, aí a gente descobriu que morava perto, estamos a 60 quilômetros de distância aqui. E aí a gente viu que a gente gostava de fazer umas coisas diferentonas, né? E de trabalhar bastante, porque a gente tem fogo, a gente não sabe ficar quieto. Aí a gente trabalha fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu perdi fome. Também. A gente Isadora, tem fome também, viu? falar pra você. Tem um negócio que a gente gosta de fazer é comer. E aí, o que eu queria perguntar a vocês é o seguinte, aí você continua, Isa, rapidinho. Como que vocês viram, da onde surgiu essa necessidade de ter esse podcast? Qual foi o mote? Além disso que o Henrico falou. Agora, você viu, né, Henrico, que essa foi a pergunta que teu pai fez, né? Exatamente a pergunta que teu pai fez. Ele viu o programa. Ele tava vendo Espiritismo Sul. O pai do Henrico, ele usou uma frase numa última live que a gente fez junto, semana passada, se eu não me engano, que ele disse que nós somos encharcados de espiritismo. E aí é justamente isso, esse movimento de estar sempre falando sobre o espiritismo, de estar sempre lembrando do espiritismo, de
tudo que a gente faz, a gente lembra disso e, poxa, a gente vive, engole, respira, tudo pra gente. Encharcado, né? É bem encharcado mesmo. E aí, É pinga, né? Hã? Não, é pinga. Tipo, quando você é encharcado de espiritismo, onde você vai, você pinga espiritismo. Sim, exatamente. E aí a gente percebeu que existiam algumas coisas que aconteciam que a gente tinha que falar sobre isso. Então, por exemplo, a gente via que tinha muito filho de dirigente de casa espírita que estava se mostrando para os pais como homossexual e aí sofrer preconceito dentro da casa espírita e dentro da casa dele. A gente via que tinha muito jovem que se afastava do movimento espírita porque não se encontrava ali nele, não via o que ele via no seu dia a dia, né? Então, esse papo aqui que a gente tem, o jovem não encontra na casa espírita. Então, todas essas coisas que a gente foi vendo, a gente foi trazendo para o programa. E aí veio essa necessidade por conta disso, porque às vezes o jovem, ele não percebe que existe sim pessoas que falam a mesma linguagem que ele dentro da casa espírita, né? Dentro do movimento em geral, porque é como o Henrique falou, às vezes a gente vai conversar fazer palestras, às vezes até fazer oficina em evento e tal, e a gente fica tudo sabe? Tem essa levada aqui, esse bate-papo, essa coisa descontraída, né? Que é o que realmente a gente precisa às vezes, né? Exatamente. E aí o jovem não se encontra, né? E aí a gente falou, vamos mostrar pra esse jovenzinho aí que ele não tá sozinho não, que a gente tá aqui com ele. Eu acho que a gente tava precisando tirar um pouco do espiritismo da caixinha. Parece que o espiritismo era uma caixinha que tinha um jeitinho de falar, um jeitinho de fazer, e a galera vivendo no mundo e passando os perrengues e passando todos os problemas e todos os transtornos que a gente tá vendo, e não tem ninguém que fala, você pode viver no mundo, as coisas acontecem, e a doutrina espírita vai te ajudar, né? Então a gente precisava repaginar, mudar o jeito de falar com as pessoas, né? A gente sempre fala que Jesus, quando ele falava para a galera, ele falava na linguagem da galera, ele falava para os pescadores, ele falava para os pobres, para quem estava na rua, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, esse é o nosso papel, é tentar mudar esse formato e alcançar esse jovem. Eu acho que isso é muito importante. Essa é uma necessidade que a gente sentiu e sente ainda, né? Trazer essa linguagem mais fluida, mais leve, embasada, tudo mais, mas mais leve. E até tem um negócio que, assim, um pouco de entretenimento também, era uma coisa que a gente estava buscando, né? Que eu acho que até, às vezes a gente esquece de falar isso, mas assim, os jovens têm muito entretenimento taxativo para espírito. Então é assim, hoje vai ser o nosso estudo sobre Bem-aventurados aflitos. Aí a linguagem é super legal, é gente rindo, mas é aquele negócio assim, você tem que entender a sua aflição, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mano, a gente fez um episódio sobre carnaval, que a gente contou as nossas histórias de carnaval, sabe? A gente contou de evento espírita, a gente contou as nossas histórias de evento espírita. Claro que a gente coloca doutrina, a gente fala, a gente fez coisa errada aqui, a gente fez isso aqui, mas não é taxativo. A gente não tá querendo julgar o jovem, a gente não tá querendo ser o Spiritcast, o podcast que vai lá e diz pro jovem o que tem que fazer. Não, justamente quando a gente quer mostrar jovem, a gente é jovem que nem você, a gente trabalha bastante no movimento e não tem por que você ser duas coisas diferentes, você pode ser a mesma coisa, sabe? Você pode ser jovem e ser espírita. Isso aí. Então, gente, para você que está assistindo a gente, Spiritcast quer dizer espiritismo e podcast, né? Que aí a gente já explica pra galera, que podia ser broadcast, sei lá, podia ser várias coisas. Então, espiritismo e podcast é Spiritcast, ok? Essa criatividade são da galera aí. Mas vamos lá. Como vocês acham que tá essa relação jovem e casa espírita? Como que tá andando essa relação? Tá ruim, tá boa, tá mais ou menos? Como é que tá isso? Podia melhorar, né? Podia. Deixa eu perguntar pro dirigente da casa se eu posso falar aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas, vamos explicar Henrico, daqui a pouco a gente chega nessa. Mas vai lá. Como que vocês enxergam isso? Daqui a pouco a gente chega lá na expulsão, vai. Cartão vermelho. Vai, o que vocês acham? Que
essa necessidade que a gente sentiu de mostrar para o jovem que as coisas que ele faz são fases e que a gente pode ser a mesma pessoa dentro e fora da casa espírita, ela reflete justamente essa sua pergunta. Então, o jovem acaba saindo, às vezes, do movimento espírita porque, primeiro, ele não entende e ele acha que a doutrina não explica aquilo que ele acredita. Então, às vezes, sei lá, você pega aí um jovem que adora a ciência, que gosta muito de física quântica, de, sei lá, N coisa. E aí, esse jovem tá ali dentro de uma mocidade e ele fala, cara, isso aqui não é pra mim, porque, sei lá, eu acredito em umas outras coisas que a doutrina espírita não fala. E ninguém vira pra esse jovem e fala assim, mas, viu, você já parou pra pensar que o espiritismo também é uma ciência? E que a gente fala sobre essas coisas sim? Então, ninguém fala com o jovem da maneira que o jovem quer ouvir. O que a gente faz? A gente faz esses movimentos taxativos mesmo. Então, você vai falar assim, porque assim é o certo. Mas ninguém explica para o jovem, ninguém comunica com o jovem da maneira que ele vai gostar. Não é nem... Não vamos nem dizer aqui que, sei lá, que seja a maneira certa de falar com o jovem, mas é mais ouvir. Né? Não tem identificação, né, Isa? Exatamente, não tem identificação, por isso que o jovem vai embora. E se soma a isso também o fato de que as casas espíritas, né, o espiritismo é uma religião minoritária. Então, às vezes a gente pensa, todo mundo é espírita, mas não é todo mundo que é espírita. A gente tem religiões majoritárias no Brasil e o espiritismo é uma das minoritárias. A gente tem poucos por cento da população espírita. Então, os trabalhos no movimento espírita, geralmente, eles são baseados em casas espíritas que ficam muito tempo com as mesmas pessoas. Então, essas pessoas acabam confundindo um pouco. E aí eu não estou falando de doutrina, estou falando de movimento espírita, né, que envolve pessoas. Esse trabalho acaba se misturando com a pessoa. Então, a casa espírita, eu vou dar um exemplo, sei lá, duas palavras boas aí, caridade e luz. Deve ter uma casa espírita, caridade e luz. Aí tem lá, casa espírita, caridade e luz, ela é casa espírita porque ela é uma casa espírita. Só que quem fundou a casa foi o fulano. Depois de um tempo, como não tem ninguém para trocar com esse fulano, como não tem rotação, a gente sabe que é difícil, o fulano acaba se misturando a identidade da casa espírita. Então ela deixa de ser a casa espírita Caridade e Luz e ela começa a se tornar a casa espírita do fulano. E o que acontece com isso? Isso funciona super bem para quem está procurando um alívio rápido ou para quem está procurando alguma coisa. Só que para o jovem, isso é complicado de entender. O jovem, quando ele chega na casa espírita, ele vê que a casa espírita tem um monte de ritual, um monte de dogma, ele não entende, às vezes, que a casa é do fulano, que o fulano acha que é dono e tal. E o próprio fulano não deveria ser dono, né? A gente sabe que é um problema para várias questões do movimento espírita, não só para o jovem. Só que para o jovem é muito marcante, porque o jovem vai chegar na casa e vai dizer assim, por que eu não posso trazer uma guitarra para casa? Aí ele diz, não, porque o fulano não gosta. Você dizer para o jovem, seu fulano não gosta, é a mesma coisa que você dizer, vai embora e não volte mais. A gente não entende isso, tipo, e é isso, e aí, tipo, por que seu fulano não gosta? Por que não existe esse diálogo? Isso ajuda, sabe? Mas é por causa dessa coisa do jovem, tipo, ser explosivo, e aí, às vezes, por não trabalhar o jovem, a gente acaba perdendo, o que a Isa falou, a gente tem preguiça de falar a linguagem e tá essa. Eu acho que é muito taxativo isso, né? Ninguém explica pro cara por que ele não pode fazer isso. Então, você não pode. Mas por quê? Porque Deus quis. Não é? Deus quis, não é? Porque Deus quis. Tá assim, tá escrito. Não, é o guia. É o guia, que o mentor falou. Ah, caramba, então assim, gente, vamos lá, mentor, senta aqui comigo e me explica. Ó, você não pode, ou melhor, não é legal, você não deve, porque Paulo já fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, cara, o que eu posso, o que eu não posso, por que eu posso, por que eu não posso. Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso porque elas não sabem explicar, né? Elas não sabem falar pro cara por que ele não... Vou dar um exemplo bem bobo, assim, que me veio agora na cabeça. A gente briga lá na escola. Ô, fulano, tira o boné. Não pode assistir aula de boné. Por quê? Alguém... Você já... Por quê? Ninguém nunca explicou pro cara. É muito estiloso, chama a atenção das pessoas. Não, mas ninguém fala isso pro cara, entende? Mas ninguém fala isso pro cara. Só fala assim, você não pode usar boné na sala. Ah, por quê? Porque não pode estar no regimento da escola. Às vezes a pessoa nem sabe por quê. Às vezes ela não sabe que é por quê. Enfim, não sabe. E às vezes a gente transfere isso pro centro espírita. Você não pode fazer isso porque não pode, pronto, acabou. E o jovem, ele busca respostas, né?
E a gente briga tanto, eu me empolguei aqui, mas a gente briga tanto com o cara, mas esse jovem é apático, o jovem não quer saber de nada. Mas na hora que o cara questiona, você fica podando ele, você fala que não pode, pronto, acabou, não deixa ele questionar, não deixa ele perguntar. Então a gente precisa decidir o que a gente quer. A gente quer que o cara questione, que o cara vá atrás, ou a gente quer que o cara fique quieto na dele, não vem fazer pergunta. E aceite tudo que vem, né? Exatamente. Né? Então a gente precisa né, decidir. E aí vocês estão falando... Pode falar, Ita. De colocar assim... Pô, se você não se encaixa, então... Beleza, vou deixar você de canto aí, né? E aí a gente acaba deixando esse jovem de canto, e é justamente por deixar esse jovem de lado, não dar atenção pro jovem, é que o jovem acaba se afastando, né? Porque aí ele vai ver que ninguém tá nem aí pra ele, e aí ele vai ter menos vontade ainda de fazer as coisas. Talvez, se ele for conversar com alguém, essa pessoa pode até falar com ele de nariz torcido, o que ele vai perceber, que a gente acha que as pessoas não percebem, mas percebem quando estamos conversando e não estamos sendo bem recebidos, né? E o jovem, principalmente, porque o jovem tem muito mais aflorado, né, os sentimentos. Então o jovem vai perceber quando você vai ser sincero, quando você vai colocar um não pra ele e não vai querer explicar, ele vai sentir essas coisas. Pô, a gente sente, né? Eu acho que falta um pouquinho disso, de empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar desse jovem e eu tivesse esse monte de dúvida, um monte de pergunta, eu gostaria que alguém fizesse com ele o que eu tô fazendo? A gente tem que ponderar isso aí, hein? É importante. A gente esquece rápido que a gente foi jovem. Exatamente. É verdade. E aí, eu acredito... A Camila esqueceu, né, Camila? Rapidinho que era jovem, ou não? Nada, eu tô na flor da idade. Que maravilhosa. A Camila nasceu velha já, gente. Não tá entendendo. Vou confessar aqui pra vocês, tá? Uma verdade aqui, ó. Vou falar. Vou trancar no pé da câmera aqui, ó. Vou falar a verdade aqui, tá? Garota. Essa mulher aqui, ó, das 10 horas da noite, ela tá assim, ó. Gente. Senhorinha. A gente vai pra... Senhora. Antes da pandemia, a gente foi pra Rio Preto. Não, é sério, o povo aqui começou... vamos gravar às 10 horas da noite. Gente, eu senti um arrepio na esquina. Ninguém. Mas, ó, vamos lá. Vocês vêm, criam um podcast, criam um Spiritcast, e aí com uma linguagem jovem, com assuntos não tão comentados e ponderados na casa espírita. Claro, com soluções, que lá tem, mas também com críticas, né? Críticas no campo ali das ideias, nada no campo pessoal. Ouvir todos, acreditem se vocês quiserem. Então, assim, eu ouvi que o negócio é bom, gente. Mas, ó... Vamos fazer um questionário aqui, peraí. Vocês tiveram algum tipo de resistência? Ou todo mundo aceitou de boa? Olha, quero saber. Não sei também. Aí eu já vou jogar pra Isa. Eu não vou nem cortar minha câmera aqui. Vou deixar só a Isa falar. Agora é aquele momento que todo mundo sai agora da tela. Olha lá, todo mundo sai da tela. Sei. Vou fazer. A Camila não sabe sair, né, cara? Mas vai, conta pra gente. Confessionário aqui. Mas vai, Isa, conta pra gente o que aconteceu aí nesse início de podcast, esse projeto que me parece um projeto assim, não tem o que dizer, assim, não tem o que fazer, o negócio é maravilhoso, é muito bom, é algo inovador, vamos apoiar. Foi isso que aconteceu? Vamos apoiar? Confessa, vai, Isabela, o que aconteceu nesse início? Bom, a gente recebeu muitos elogios a princípio, né? Muitos elogios dos nossos amigos, muitos elogios de pessoas que a gente não conhecia. O pessoal realmente começou a gostar muito do nosso trabalho. Tiveram algumas mocidades, inclusive, que fizeram estudos em cima do nosso primeiro episódio sobre os clichês no espiritismo. A gente ficou super feliz. E aí passaram mais alguns programas. Em determinado momento, eu sempre trabalhei em casa espírita, né? Eu sempre trabalhei bastante em casa espírita. E aí eu fui convidada para conversar com os dirigentes da casa que eu trabalhava. E eles fizeram uma transcrição de todas as minhas falas no primeiro episódio e foram me perguntando: você falou isso aqui? Você falou isso aqui?
você falou isso aqui? E aí, conforme eu fui dizendo que sim, que falava, que eram reais, tudo que eu tinha falado, porque eu não estava, sei lá, bêbada, falando essas coisas. É bebidas alcoólicas, não é mesmo? O que seria horrível, mas, né? Essa parte corta. Essa parte pode cortar. E aí, eu fui, assim, me solicitaram a retirada da casa espírita. Você foi convidada. É um convite educado. Me convidaram a nunca mais pisar ali dentro. Na verdade, foi bem sutil, porém veio a minha espinha, né? Foi sutil, mas foi. Mete o pé, rala, vai embora, hasta la vista. E foi bem você pode voltar a esse centro se for para assistir palestra pública, senão não precisa voltar mais aqui. Foi isso que aconteceu. E aí, por quê, né? Por que de tudo isso? A gente, no primeiro episódio, para vocês que não ouviram o nosso primeiro episódio, que não conhecem a gente fala que o pessoal fala muitas vezes sobre a mesma maneira de se fazer reforma íntima. A gente usa uma analogia que a Deilson Salles faz em um livro dele, dizendo que a gente pode comparar o bom samaritano, que está ali no Evangelho, com um homem tatuado de hoje em dia, que recebe aí várias críticas e julgamentos. E tudo isso foi comentado no episódio. A gente fala que... Olha o trem passando. A gente fala que jovem, às vezes, carrega cadeira no centro e não tem trabalho para fazer. E o que eles sentiram? Eles sentiram aí uma ofensa. Eles acharam que nós estávamos zombando. Caraca. Eles sentiram que nós estávamos zombando da doutrina espírita e também que como eu não tinha passado por aquilo, porque eu fui uma jovem que foi muito bem acolhida na casa e eu tinha inúmeras funções dentro da casa, fazia inclusive parte da diretoria da casa. E aí eles falaram, bom, se você acha que é assim que funciona e se você tá tão incomodado assim com o que tá acontecendo lá fora, pode ir lá pra fora, não precisa mais ficar aqui. E aí a gente entra no outro campo, né? No campo um campo pouco explorado no movimento espírita, que é essa parte das críticas, né? E aí é aqui que eu proponho virar o jogo, né? Pra gente poder falar. A gente agora ponderou os problemas, que não há identificação do jovem, que não... E aí, o que a gente pode, por exemplo, propor? Que vocês fazem muito isso lá no Spiritcast, né? Como acolher esse jovem? Como se preparar para acolher? Será que eu realmente, né, tô digamos assim, me preparando para acolher esse jovem? Porque você vai acolher, às vezes, jovens com uma situação familiar difícil, você vai acolher, às vezes, jovens numa situação psicológica e emocional difícil. Então, você não pode simplesmente pegar o evangelho por debaixo do braço e falar, vamos estudar aqui metodologicamente, tudo bonitinho, porque tu não vai conseguir alcançar o cara. Então, como fazer para ter esse preparo? Aí, agora eu deixo com vocês. Desculpa. Não, é que me incomoda muito a gente, eu acho que eu falei isso um pouco aqui no começo, mas vale a pena a gente pensar sobre. Me incomoda muito a gente fingir que o mundo não existe. Né, assim, parece que homossexualidade não existe, drogas não existe, sexo não existe, depressão, suicídio não existe. Porque se a gente não fala, não falar, não vai aparecer. Tá? Então a gente bota tudo debaixo do pano e vai lá, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, pergunta 2 do Livro dos Espíritos. Caramba, o jovem tá vivendo no mundo, ele tá passando perrengue, cara. Dá pra você... Quando você tá na vida, não vai cair assim. Tô brigando com meu pai. Pergunta 563 do Livro dos Espíritos. Não vai acontecer isso. Não é assim que funciona. É tipo assim, tô brigando com meu pai. Como que eu posso ser diferente? Então chega na casa espírita e fala, jovem, o que você tá sentindo? O que tá acontecendo? E pede ajuda. Às vezes a gente se sente... meio acuado de pedir ajuda. A gente é um dirigente mais velho, mais vivido, mais experiente, ótimo, excelente, você tem muita coisa para contribuir, tá? Só que às vezes você não consegue falar de um assunto que tá acontecendo, você não consegue falar, sei lá, de sexo. É um tabu para você.
Pede ajuda, chama alguém que saiba, chama um jovem, faz um vice-dirigente jovem. Aí fica você ainda ali, né, arrumando o rolê, mas chama o cara para te ajudar. Começa a dar responsabilidade para ele, para desenvolver, porque às vezes a gente fala que o jovem é meio irresponsável, então dá responsabilidade e fica do lado, para ele se desenvolver, para ele conseguir atuar, isso é muito importante. Então, menino, eu escrevi na mão aqui assim, ó, fala. Eu vou falar. Aí toda hora eu falo pra ele, fala. Uma questão da crítica, antes de entrar nessa questão de preparo ali, no Spiritcast a gente sempre tenta, não é nada pessoal, de forma, a gente tenta ao máximo não direcionar nenhuma pessoa, até porque às vezes a gente nem conhece a pessoa, e sabe, você não é tudo isso, tá? Pra você achar que é pra você, entendeu? Você é mais um que tá trabalhando no rolê. Então, as nossas críticas são a ideias e propostas que não bate, entendeu? E aí a gente sempre tenta discutir essas ideias, não são pessoas. E uma das coisas que a gente cai até no que a Camila estava falando, sobre essa questão de preparo, né? Eu lembro uma vez que uma mãe chegou para mim, na época que eu era dirigente de mocidade, e ela falou assim, meu filho tá usando drogas e tal, tá se afundando e tal. Eu vou trazer ele aqui para conversar com você. Eu tinha, sei lá, 17 anos. 17, 18, sei lá. O moleque tinha 19, 18 anos. E tava usando droga, já tava meio que se perdendo na vida. E aí, tipo assim, uma responsabilidade muito grande. E aí, imagina um menino que usa droga. A mãe, imagina, a mãe força ele ir no centro, ir ao centro para conversar com outro moleque para falar sobre espiritismo e drogas. Eu falei para ela, eu não sou ninguém para falar. Eu vou conversar com ele, eu conversar da vida, eu não vou doutrinar o jovem. Então, imagine você como dirigente, você tem que buscar, que nem a Camila falou, entre aspas, uma formação. Porque você vai encontrar jovens no seu meio ali que estão em situações totalmente diferentes. Então, você pode encontrar um jovem que foi abusado sexualmente por algum familiar, você pode encontrar um jovem que usa drogas, você pode encontrar um jovem que é depressivo, você pode encontrar um jovem que passa fome. E aí você vai olhar para ele e falar assim, então, o seu perispírito é azul. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, o seu perispírito, a sua aura, a aura do Chico tinha 10 metros. Legal. Ótimo. Bacana a informação, mas... Vai me ajudar muito parar de usar droga, viu? O cara vai chegar em casa, pode acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Ele não sabe. Então, o que a gente sempre bate é tentar trazer uma coisa real. A vida está acontecendo e o jovem ele sai do centro espírita, ele não pode desvincular o que ele aprende no centro com a realidade. Então, que nem a Camila falou da briga. Quando tem essa questão de briga com o pai, familiar, ele tem que lembrar que lá na casa espírita ele escutou sobre honrar pai e mãe. E aí ele tem que sair da casa espírita lembrando dessa informação, não uma coisa desconexa da realidade dele. Ele tem que trazer para a vida dele e na vida dele fazer sentido. Senão, você é categórico, senão você está fazendo errado o rolê, tá? Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Se não for significativo... Vai esquecer. Esquece, cara. Esquece, pô. É aquela coisa, né, que a gente sempre fala. Não adianta você estar ali e falar pro cara assim, porque a matéria é assim conscienciada, porque espírito e matéria, não sei o quê, e o cara tá vendo a mãe dele apanhar dentro de casa, tá vendo o abuso do pai com a mãe, ou tá passando por um relacionamento abusivo, a menina, né, ou enfim, diversas coisas, ou não tá resolvido ainda com a sua sexualidade, não sabe, não tem direção, e aí você tá querendo dizer o quê, Marlon? Que então a gente não deve falar de espírito e matéria? Não. Você vai falar com o jovem pelo que ele está passando. No momento que ele estiver preparado para falar, para ouvir sobre espírito e matéria, ele vai reter esse conhecimento. No momento que ele não está preparado, você vai falar, ele não vai ouvir e ele vai embora. É simples assim, né? Que é o que Fred está colocando. Fala aí, Henrico, você ia falar. Eu acho que tem uma coisa de comunicação aí, que é assim, a gente precisa entender o jovem, porque entender o jovem dá trabalho. Eu até falei isso numa outra live com o pessoal de Tuparetama. O adulto, quando ele entra na casa espírita, ele está procurando um consolo, ele está procurando conhecimento, ele está procurando alguma coisa. Ele está entrando na casa espírita porque ele quer alguma coisa.
O jovem também. A diferença é que o adulto sabe o que ele quer. Porque o adulto já passou por coisa pra caramba. O adulto provavelmente até já perdeu o emprego, ou já perdeu um ente querido. Ele já tá ligado. Ele já sabe mais ou menos o que ele tá procurando. O jovem nem sempre sabe. Então, entender o jovem não é uma tarefa tão fácil quanto entender o adulto. E tem um exemplo muito simples. É só a gente ver assim, ó, o que a gente precisa para o adulto frequentar um grupo de estudo? Nada. A gente precisa de um livro e de um facilitador. E é isso, um livro e um facilitador, e esse adulto vai frequentar pro resto da vida. Ele vai crescer cabelo branco nele, e ele vai ficar dentro da casa espírita. Por quê? Porque ele quer saber mais do livro dos médiuns, ele quer saber mais do livro dos espíritos. O jovem, se você fizer o mesmo encontro de mocidade ou de juventude, eu não sei como é que vocês falam no Rio de Janeiro, em Mesquita, se você fizer o mesmo encontro toda semana, o jovem não volta. Então você precisa tentar entender. Duas vezes o jovem já não volta. 2 vezes ele já começa assim, isso aí a gente já viu. Isso aí. E aí é que tá. Essa comunicação, ela tem que ser pensada pro lado do jovem. Eu vou dar um exemplo. A Isa falou que no primeiro programa a gente sofreu umas críticas. A Camila tava falando assim, ó, a gente sempre fala de reforma íntima. E é verdade, porque a gente sabe que o processo de evolução do espírito passa por reforma íntima, porque é a maneira de se depurar para vencer as suas más inclinações, porque define o verdadeiro espírito. A gente sabe disso. Tá? A gente não é idiota, a gente sabe. Tá? A gente é jovem, mas a gente não é burro. Só que como que você chega pro jovem de 15 anos, entendeu? Que terminou com a namorada, e aí ele tá lá sofrendo, achando que vai morrer, e você diz pra ele assim, ó, jovem, você tem que se reformar intimamente. Ele não vai entender. E é claro que ele não vai entender. É sua amiga, né? Isso, a dor, você tem que passar. A dor, ela vem pra te fazer mais forte. Ele não quer que ela venha pra ser mais forte. Ele quer que a namorada ligue e diga assim, ó, era tudo brincadeira. É isso que ele quer. Ele quer isso. Ou pior, ele quer que o namorado dela seja mal pra ela. O jovem, ele não tem ainda esse entendimento todo. Aí o que acontece? A gente olha pro adulto, que é um cara que, beleza, sei lá, tô passando por problema, meus problemas são importantes, claro que são, fácil de tratar. Ou o jovem, um emaranhado de coisa, caótico, assiste série, chega pra ti com umas perguntas esdrúxulas, às vezes chega lá e diz assim, ó, espírito faz sexo, e aí você fica tipo, tem que responder isso. Tem! Porque o adulto não vai te fazer essa pergunta porque pra ele não é interessante. Pro jovem às vezes é. E aí, que consequência você vai ter com isso? A consequência é simples. Aí, nós tem 4 jovens aqui, 5, né? Tem o Marlon, o Rafael, não sei se é jovem. Ei, Rafael não existe. Tem 5 jovens nessa conversa, e esses 5 jovens estão aí, fazendo divulgação do espiritismo. Estão chegando um jovem, às vezes manda mensagem para nós falando, os caras lá na minha casa espírita não entendem, está recebendo essa mensagem. E aí tem muito adulto que diz assim, eu não preciso trabalhar com jovem, eu não preciso trabalhar. Você não está recebendo mensagem desses caras. E você não vai receber. Porque você não está ouvindo eles, porque você não está falando com eles, porque você não está despendendo esforço para tentar trazer a sua comunicação para o nível da comunicação do jovem. Quando você traz, aí você descobre que jovem sofre de ansiedade. Você descobre que o jovem, quando assiste uma série sobre espiritualidade, ele quer saber se aquilo é verdade. E isso é um terreno rico. Dá para puxar um monte de coisa, dá para estudar um monte de coisa baseado nisso. Palestrei demais já. Palestrinha? Não. Foi bom, Henrico. Foi bom. A Camila, ela sempre dá um exemplo de uma pergunta que às vezes o pessoal mais experiente costuma fazer, que é, onde é que tá o jovem? Eu não aguento mais ouvir essa pergunta. Né? Onde é que tá o jovem? Cadê o jovem? E aí, eu vou concluir um pouco isso que o Henrique falou e dizer pra quem estiver nos ouvindo que, assim, o jovem, ele aparece. É só você começar a fazer alguma coisa diferente que ele aparece. Porque esse monte de pergunta que a gente recebe dos nossos ouvintes são perguntas que, cara, de verdade, tem muita pergunta que a gente recebe que eu fico pensando, você devia perguntar isso pro seu dirigente. E por que esse jovem não pergunta pro dirigente? Porque ele não tá sentindo conexão. Ele não tá se sentindo à vontade para virar pro dirigente dele e falar assim, olha, sei lá, eu acho que eu sou bissexual. Como é que o espiritismo vê isso aí? Sei lá, eu tô... Adeilson, eu me masturbo e quero saber se é ruim ou é bom. Ninguém quer falar isso pro dirigente. Exato. Por quê? Qual é o problema? Então, qual é o problema? A gente precisa entender, e eu acho que isso vai muito responder ao que até o Marlon
trouxe pra gente, como é que a gente resolve esse problema. A partir do momento que a gente começa a trazer coisas diferentes, o jovem começa a aparecer. O jovem brota, gente, é impressionante. O jovem brota. Tem, né? Tem. O Adeilson costuma dizer que é o seguinte, você diz que não tem jovem médium, né? Tem muita gente que fala, já ouvi isso aqui pelo Rio. Tá, mas tem jovens médiums? Tem, mas eles não querem compromisso, né? Aí o Adeilson diz o seguinte, olha, os jovens médiums estão lá nas clínicas sendo diagnosticados com esquizofrenia. Né? Os jovens médiums, eles não têm espaço na casa espírita porque tá lá, influencia os espíritos na nossa vida, mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Não tá lá assim, a partir dos 18 anos, são eles que vos dirigem. Não tá assim, né? Então, assim, é o tempo todo. Então, a mediunidade é uma coisa latente. E cadê o jovem médium? O jovem médium não tá ali porque tu não dá espaço. Ah, mas ele não vai ter compromisso. Vem cá, vocês não são fortes o suficiente, o grupo, né, não é estudado o suficiente para poder acolher, e se ele der problema, dá um jeitinho de reverter a situação. Será que a gente acha mesmo que a espiritualidade é tão amadora assim? Né? Então, assim, são questionamentos que ficam, né? E que vocês estão falando... Que adulto é esse? Já me disseram isso. Jovem não dá para chamar para grupo de estudo porque o jovem falta. Que adulto é esse? Todos os grupos de estudo que eu frequentei até hoje, tinha adulto que faltava. Todos. Que não tinha nenhum. Não, todos os adultos são exemplares, vêm toda semana. Não, todos tinham os caras que não iam. Tem jovem que não vai. Acontece. Pessoas, né, gente? Inclusive, eu queria... Pode falar, Fred. Fred está sendo podado, Fred. Pode falar, Fred. Não tem poda aqui, Fred. Hashtag sem censura. Eu acho que vale a pena fazer uma reflexão na sua casa espírita aí. Você tem que entender a faixa etária também, tá? Esses jovens que estão aqui são diferentes de jovens de 14, 15, 16 anos. Eu acho legal falar disso porque são contextos diferentes e são buscas diferentes. Então, acho que uma dica aí para você, enquanto dirigente ou de casa espírita, é o perfil ali do pessoal. Isso. Foi aqui, deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui, Fred, você. Mas vai, enquanto dirigente... Enquanto dirigente de mocidade ou de casa espírita, vale a pena fazer esse levantamento aí. Qual é a faixa etária? Porque o pessoal antes dos 17 anos, 18 anos, estão preocupados, por exemplo, de fazer vestibular e tal. Então, se você reparar, existem ciclos, né? Existem ciclos. Então, vai acontecer um momento que a mocidade vai minguar. Porque muitos vão embora, fazer faculdade. E aí tem que ter o trabalho, que até acho que o Henrique comentou já, da evangelização, né? De ter um trabalho de trazer uma galera mais nova para ir reciclando. Então, você tem que ter isso na sua mente. A faixa etária e são necessidades diferentes. Sim. E aquela coisa também, né, o Fred? O cara, quando ele tem o sentimento, quando o coração dele quer estar ali, sim, ele pode estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite, ele pode estar fazendo faculdade de segunda a segunda, que ele vai encontrar um minutinho para estar ali. Por quê? Porque o coração dele está ali. Há vínculo. Então, quando a gente não cria e não aperta os vínculos, o cara é fácil para ele optar ou é o meu futuro, né, acadêmico, ou casa espírita. Se para mim a casa espírita não faz diferença nenhuma, tchau, eu vou seguir a minha faculdade, né? Tudo bem. Quando a gente fala desses jovens aí de 14... desculpa, Henrique, perdão. Não, só ia dizer, e tudo bem, jovens, se estiver ouvindo, se você não quiser ir na casa espírita, relaxa, cara, todo mundo tem essa fase, se você nunca mais quiser ir, tá tudo certo, cara, porque eu sei, e todo mundo que sabe que você vai ser perfeito um dia, você vai se purificar um dia. Agora que você vai. Não, porque às vezes o cara fala assim, esse jovem não vai na casa espírita, ele vai morrer, ele vai ser não sei o quê. Não, mano. Ninguém vai, né? Deixa os jovens se jogam. Porque, assim, quando a gente pensa nesses carinhas aí de 14, 15 anos, que estão começando a mocidade, né, um pouco antes até, eles vão porque os pais vão. Né? Então, assim, a maioria deles, eles vão para casa espírita porque o pai vai na palestra e aí joga ele na mocidade. Então, é ali que a gente tem que começar a disseminar e conquistá-los. Para ele falar, para ele chegar em casa, o pai falar, putz, hoje eu não quero ir. Ele falou, não, a gente vai. Para ele ter essa vontade, né? Que é o que o Marlon falou, é criar vínculo. Porque senão o pai obriga, ele vai forçado, aí o negócio é chato, não tá nem aí, ele tá pensando na crush, e sabe, o negócio super desconexo.
E aí, falando que a Isa falou, porque é sério, essa pergunta pra mim às vezes me causa um desconforto. Onde está o jovem espírita, né? Por isso que eu acho que a proposta de hoje é bem legal. Qual a relação do centro com o jovem? Muda a ideia, não é onde está o jovem, não é a culpa dele, é culpa de todo mundo, todo mundo tem responsabilidade. E tem uma outra coisa que sempre falam pra gente, porque a gente faz, eu e o Fred, a gente participa de um programa aqui na região, e aí às vezes o pessoal mais velho fica assistindo, né, o programa pra ver se a gente vai falar besteira. Aí eles ficam assistindo lá, Tipo, aí né? termina o rolê, aí termina o rolê, eles chegam, mas vocês são tão jovens, ai, já estão falando tão Daqui a pouco eu vou fazer bonito. 30 anos e você jovem ainda. Eu falo, então, minha gente, às vezes quando abre a boca, fala alguma coisa boa. Só depois a gente abrir a boca, entendeu? A gente tem coisa pra falar. O jovem quer falar, o jovem quer ser ouvido. E aí, eu tenho que falar isso, porque às vezes eu esqueço, porque eu acho que eu já falei, mas eu falei no outro, no secreto. Outro? Que secreto? Que No outro? outro. Opa, E a gente precisa... Ninguém tá falando aqui, galera, que então é pra... dirigente, vai embora, deixa o jovem assumir e vamos botar fogo em tudo. Não vai dar Não certo. é isso, não? Não é pra sair... Tira a cabelo. É isso sim, mas a gente tem que fingir que não. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Por causa disso. Já me criticaram por causa Não, disso. é brincadeira. É pra fazer o trabalho conjunto, né, Camila? Que a gente sempre fala. A gente falou isso no Home. Ensine, passe o seu conhecimento. Não seja egoísta. Lá no livro dos Espíritos está escrito que quais são os maiores males ainda a vencer na sociedade, na humanidade, alguma coisa assim. Orgulho e egoísmo. Exato. Sabe a melhor forma de você começar a trabalhar o seu egoísmo? Ser menos egoísta? Passe o seu conhecimento, sabe? Comece a passar o seu conhecimento. Não pense só assim, meu Deus, eu vou perder a presidência, mas eu não quero largar o osso. Não, cara. Calma, divide o osso. A gente corta o osso, fica um pouquinho para cada um. A gente não fica pra semente. Vai, Camila. Eu ia falar isso. Vou te contar um segredo. Ó, a doutrina espírita fala de vida eterna, amigo, mas é vida eterna lá no plano espiritual. Na Terra você vai morrer. Entendeu? Tem que pegar a tua Essas alma. coisas que você acha que você tem aqui, ó, você não tem não, viu? O cargo vai ficar, vai tudo ficar aqui, querido. Vai ficar, Mas você isso. vai embora. Acho que o Mas com trabalho certeza que você vai levar embora, vai ser aquele amor que um jovem teve por você, porque você deu espaço pra ele. Cara, Isso vai perpetuar aí pela eternidade, porque ele vai lembrar de você. Porque você deu espaço. Agora, se você não der espaço, aí nem isso você vai levar embora, né? Eu ia dizer exatamente isso que a Isa falou. Tipo, quando você fortalece o movimento jovem, na verdade você está criando maneiras do próprio movimento jovem se fortalecer. Então, quando você pega um jovem e você mostra para ele, tipo assim, você trabalha desse jovem, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra trabalha, porque o pessoal entende ela muito como, tipo assim, eu preciso transformar o jovem num padrão. Não é transformar o jovem num padrão. Porque os caras pensam assim, sei lá, a Isa tava falando, né, no programa secreto. Tem jovem que quer ser a Isa. Não queira ser a Isa, tá? Primeiro, porque não é saudável. E segundo, porque você não vai conseguir. Entendeu? Porque só a Isa é a Isa. Só o Henrico é o Henrico, só o Fred é o Fred, só a Camila é a Camila, só esse menino esqueci o nome, desculpa. É o Marlon. Não, mas é verdade, porque aí o cara começa a aí começa assim, mas eu ensino. Perdeu toda a credibilidade, Henrique. Você vai ter que falar de novo, porque eles vão ter que cortar essa parte, ficou muito Vai cortar? Vai sem corte. Vai sem corte. Não, vamos cortar nada, é sem corte, pode falar. O cara chega e diz assim, jovem, você vai aprender a fazer palestra. Aí o jovem chega lá e ele diz assim, aqui na casa a gente faz palestra, a gente sempre cita a Gênese. Aí o jovem diz, mas eu não li a Gênesis, eu não quero citar a Gênesis, eu quero citar o Evangelho. Aí diz, não, aqui na casa a gente cita a Gênesis. Você cria uma expectativa sobre o jovem, você molda o jovem para ele ficar igualzinho você. E aí, olha o segredo, você vai se decepcionar. Você vai, já tá escrito, você vai, porque ele não é você, o jovem não é você, ele vai fazer o rolê dele. Agora, se você trouxer dele essa semente do trabalho e transformar... Ninguém é você, né, Henrico? Ninguém é ninguém. Todo mundo é uma coisa... Nossa, essa frase maravilhosa, Henrique Marlon. Coloca Henrique Marlon. Ninguém é ninguém, todo mundo é uma coisa só. Que maravilha. Nossa, me vem do Dark aqui. Eu queria falar até um negócio, assim, a gente tá falando dos
os dirigentes e tal, mas, jovem, você também faça a sua parte, ok? Não seja babaca. Eu acho que isso aí já... Era isso que eu ia entrar. Calma aí, Fred, calma aí. Eu ia entrar nisso agora. Que a gente, claro, fala do problema que tá ali aparente. Mas tem o outro lado também, que eu acredito que grande parte dos jovens é minoria. Tá? Tem muitos jovens querendo trabalhar, querendo fazer, mas em grande parte tem a oportunidade na mão, tem o trabalho ali pronto, tem a casa querendo receber, que eu já vi casos assim. A casa tá ali de peito aberto querendo receber. O que você quer? Você quer o céu? Eu te dou. Eu já vi casa fazendo isso. Deixa o jovem mexer em tudo, fazendo o que quer. Então sejamos justos. E tem esse jovem que realmente não quer. Ele só quer ir para a mocidade e acabou. Então, o que falar para esse jovem que tem a oportunidade ali na mão? Tudo bem, seja jovem, mas o que falar sobre essa oportunidade? Agora sim, Fred, vai lá. É só não ser babaca. Lasca aí, meu querido. Não, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Eu lembro da época da mocidade, que eu via muitos filhos de trabalhadores. Eu acho que o Henrique vai se identificar mais comigo nesse ponto aí. Porque as meninas vieram de berço católico ali, então acho que não pegaram esse rolê. Mas eu via muitos filhos de dirigentes sumiram, cara. Sumiram. E aí eu achava engraçado essas coisas. O pai, o trabalhador da casa, que o filho não ia, falava assim, nossa, eu queria tanto que o meu filho fosse como você. Enfim, se vira aí, bichão. A questão é, você que é jovem, tenha humildade de saber conversar com dirigentes, não venha cagar regra no dirigente, tá? Sei lá, às vezes o cara sabe um pouco mais, você jovem sabe um pouco mais de um assunto, aí você quer bancar o bonzão, ou não rola não, você vai ser chato, cara. Você é chato, entendeu? Baixa a bola, que você não é nada ainda. Eu gosto de você está se construindo. Então, você não é nada, vai de boa, vai suave, que a gente vai trabalhar junto. Para mim, esse é o ponto-chave, não seja babaca. Dos dois lados, né, Fred? Um lado, queira a comunicação, o outro, esteja aberto para essa comunicação, né? E assim, vai, Isa. Não, pode terminar, desculpa. Não, já terminei, pode ir. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Que a gente até falou no secreto ontem. Vai. Gente, pra vocês que não estão entendendo, calma aí, Isa, calma aí que eu tenho que explicar pra esse povo. Vocês que não estão entendendo, nós marcamos de gravar ontem, quarta-feira. E aí o negócio não rolou porque a gente gravou, fizemos um papo igual esse papo aqui, e o computador não funcionou mais, quer dizer, apagou, não gravou. Então a espiritualidade dizendo, gravem novamente, falem coisas diferentes. A gente falou a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, não dá pra gravar outro. Vai, Isa. Então pode continuar. Vai, Isa. Eu acho que a mensagem oficial, assim, desse papo é justamente isso que o Marlon falou. Comunicação. E a comunicação, ela não se dá em monólogo. Isso não é comunicação. Isso é uma pessoa falando, é outra ouvindo, entendendo ou não. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre comunicação. 2 ou mais pessoas conversando. Um fala, o outro ouve e vice-versa. E isso é extremamente importante. Se você jovem está achando que tudo que você acha que sabe, porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? Se você acha que sabe, depois de daí também. É melhor do que aquilo que o seu dirigente está falando. Pode ser que o erro nem esteja no dirigente, mas esteja em você. Só pelo simples fato de você não querer ouvir esse cara. Então, é muito melhor quando a gente ouve o que o outro tem a dizer antes de começar a tacar pedra. Porque a gente tem essa tendência. A gente taca pedra nas pessoas só porque ela falou um negocinho ali que não foi do jeito que a gente queria, né? Por exemplo, não, você não pode dar palestra porque eu não quero que você dê palestra. Aí o cara vira pra você e fala isso, e você fala, pô, não acredito, que babaca. Por que ele falou que ele não quer que eu dê palestra? Quem ele acha que ele é? Se ele tivesse falado diferente, poderia ter sido melhor. Mas, enfim, é mais fácil a gente conversar. Então, o seu dirigente, cara, ele tem muito conhecimento. Então, se você tá sentindo muita dificuldade mesmo, muda de casa. Procura outras pessoas, procura outros lugares. Às vezes, realmente, não é pra você ficar ali. E não tem problema. Não existe também, né? Não
não é só um lugar que existe. E só para finalizar, e dirigente é a mesma coisa com o jovem. Deixa o jovem falar primeiro. Não fica falando pro jovem que ele não sabe fazer nada. Não expulse a jovem, né? Não expulse o jovem. Porque o que acontece quando se expulsa ou se convida a se retirar? Isa, o que acontece com você? Hoje você está sem teto, é isso? Com a graça do Senhor bom Deus, tá? A espiritualidade gosta muito de mim, ou pelo menos eu acho que gosta. Tem dó, amiga, tem dó de você, relaxa. Não estou sem teto, porém, a gente quase exterminou o Spiritcast por conta disso. Então, eu saí de departamento de mocidade aqui da cidade, eu queria sair do departamento de mocidades da terceira região aqui do estado de São Paulo, eu quis sair do Spiritcast. Então, gente, não é legal. Conversa antes de ficar atacando coisa na cara do jovem. E olha que eu nem sou jovem. Eu tô na doutrina espírita já faz bastante tempo. Como eu falei pra vocês, eu tava na dirigência da casa, então eu não era uma pessoa qualquer. Eu sei o que eu tô falando. E pra mim foi muito difícil mesmo. Eu sofri real. Fiquei dias sem conversar com esse povo aqui, ó, porque eu não queria nem contar pra eles o que tinha acontecido. 4 dias. 4 dias. Eu fiquei sem falar absolutamente nada. Então, gente, comunicação é essencial. É assim, é o que precisa. Não tem nada mais que você precisa fazer, cara. Só de você se comunicar. Só de você sentar e falar assim, vamos lá, vamos conversar. Apresente o seu ponto, eu apresento o meu, vamos chegar num consenso, né? Exatamente. Eu vejo que tem... Eu vejo que nessa história, tipo, da Isa, né, da expulsão dela, tem um ponto bem importante, né, que ela até frisou. Mas é uma pessoa que trabalha muito, tipo, a gente conhece ela, a gente tá sempre andando com ela de evento em evento, tipo, assim, ela é top 5, assim, de trabalhar em evento. Você pegar o evento, começa 8 horas, um dia antes, você já tá lá carregando cadeira, tá mexendo coisa, termina o evento, ela continua. E mesmo assim, o dirigente vai lá e convida ela para se retirar, ela quase sai do podcast, do departamento de mocidade, saiu do departamento de mocidade por outras razões. Mas, tipo, ela quase larga o espiritismo. Uma pessoa que tá sempre trabalhando, que às vezes a gente bota o cara lá no pedestal e diz assim, isso nunca vai acontecer com fulano. Fulano não sei o quê. Acontece. Com os caras que estão na ponta, com os caras que estão lá em cima, às vezes estão meio assim. O que não acontece com o jovem, que às vezes vai uma vez por dia na casa espírita, às vezes ainda tá meio cambaleante, ainda fica meio daquela assim, eu sou católico, quero mudar pro espiritismo, mas eu não tenho certeza ainda se eu quero mudar. Aí o cara chega lá e diz assim, olha, com essa camiseta preta de caveira, você não entra na casa espírita. Para esse cara, o dirigente às vezes pode estar podando um cara que pode estar fazendo um podcast uns anos depois, um cara que pode se tornar orador, um cara que pode trabalhar na doutrina, mas não é nem por trabalhar na doutrina, porque isso aí é material. A gente ainda fica falando, você está perdendo uma mão de obra, isso aí a espiritualidade vai dar. Agora, olha o que você está fazendo com a pessoa. Olha o estrago que você está fazendo, às vezes, no psicológico de um cara que está procurando uma resposta, que está procurando alguma coisa, te faz uma pergunta ou age de um jeito que você acha inapropriado e você, da sua falta de... Nossa, eu tô muito... Deixa eu fazer umas piadas aqui. Não, mas tipo... E aí você vai lá e por causa da sua incompetência de entender a doutrina espírita, porque não tem outra palavra... O cara que afasta trabalhador é incompetente na questão da doutrina espírita. Você não pode afastar trabalhador. Você não afasta trabalhador. Você junta. A gente agrupa. Afastar é em último caso. E geralmente a espiritualidade que faz esse trabalho para nós. A gente nem Até porque, né, Henrico? O Espírito de Verdade veio e falou assim, olha... Ele podia ter falado, né? Amai-vos e instruí-vos. Mas ele falou assim, cara, esse povo tá entrando em regeneração. Essa galera não vai entender bem. Como é que eu posso... Ele vai trocar, ele vai querer instruir primeiro para amar depois. E vai dar ruim. Então o que eu posso fazer aqui? Pensou o Espírito de Verdade, né? Eu vejo assim. Eu vou... já sei. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então ele deixou bem claro, né? Então primeiro ama. Mas ele isso, ele aquilo. Não. Primeiro ama. Depois que você amar, você vai entender e aí você vai instruir, né? Exatamente. Eu vou fazer o meme que eu falei, no secreto. Só tem momento, tem o gatilho, entendeu? O gatilho, me deu um gatilho ali. É que eu vi um memezinho, né? Deu gatilho.
Ai, a Mai. Você era pra mim que você é a rainha dos memes. Então, de sério, né, gente? A Sou eu. Camila No dia das figurinhas na quarentena. Jesus tava lá falando pra galera, né? Amai-vos uns aos outros. Aí levantaram a mão e falaram assim, mas Jesus, e aquele ali que é gay? Então vamos lá, de novo. Amai-vos uns aos outros. Então, gente, o negócio é amar, entendeu? Ah, mas o fulano nada, cara, faz o teu. Sabe, eu acho que o Marlon falou mas tem jovem que não quer e tudo. Cara, é compreensão. Né? O Henrico falou isso também. Se o cara não quer agora, vai chegar uma hora, em nome de Jesus, que esse cara vai querer, entendeu? Sangue de Cristo tem poder. Ele vai querer. Então, eu acho que também serve essa compreensão. Cada um tem seu tempo. Né? E faz o teu, ama o cara, acolhe o cara, dá oportunidade pro cara. E se o cara não quiser, meu irmão, Tchau. paciente, bora. Se o cara chegar e disser assim, eu não quero mais vir na casa espírita, você diz assim, tá bom. Entende o cara? E aí dá um tempo, sabe? Sei lá, continua amigo do cara, a gente não precisa... Exatamente. É muito importante, uma coisa que o Henrique falou, que a espiritualidade, ela acaba, por conta própria, afastando aquela pessoa que tem que sair, né? Mas ela também faz o processo contrário, porque ela atrai para outros lugares as pessoas que precisam. Então, por exemplo, depois que eu saí da casa, claro, eu precisava de ajuda, né? Então eu fui procurar... Oh, meu Deus. Então eu fui procurar lugares onde eu tivesse algum tipo de apoio. E o que eu encontrei? Uma nova casa espírita que me acolheu imensamente bem, de braços abertos, ouviu tudo que eu tinha para falar. Ouviu, inclusive, o Spiritcast, ouve até hoje, dirigente da casa que eu participo agora, ouve o Spiritcast até hoje, já veio falar pra mim que aprendeu, inclusive, algumas coisas justamente com o nosso primeiro episódio. E aí, que eu ganhei também uma mocidade, que era outra coisa que eu não tinha na outra casa, porque o dirigente não deixava. Então, quer dizer, a espiritualidade, ela age mesmo. Ela pode fechar aqui a portinha pra você, mas ela vai abrir outra. Ela vai abrir várias. Então, gente, se vocês tiverem passado por qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, não desanima não. Não desanima não. Segue firme. Vai chegar a hora. Se você... Fica de boa. Se você não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, pensa de novo, porque a gente com certeza tá certo, não tem absoluta chance da gente estar errado. A gente tá com certeza certo. Gente, Jesus tá aqui do meu lado falando essas coisas. Pode ter certeza. Ao vivo, jamais que a gente ia falar uma bobagem ou outra. Jamais. Nunca. Entendeu? Gente! Quero dizer, né? Você, dirigente que tá fumando, eles estão falando disso, eles estão falando. Você tem certeza que é isso que a gente tá falando, né? Você tem certeza. A gente não pode ter se enganado falando uma bobagem aqui. Gente, que bom! Eu fico muito feliz em receber vocês aqui. Haverão outras oportunidades, de novo pela segunda vez. Já teve a segunda vez. 2 dias seguidos, olha que maravilha! Muito amor. E foi hoje de novo. É por isso. É isso aí. É porque a gente gostou tanto de ontem que a espiritualidade falou: vamos dar mais uma oportunidade. Mas é isso aí. A gravação de ontem foi tão secreta que, inclusive, eu não assisti. É pra acabar, é pra não ter registro. Ninguém fica De tão sabendo. secreto. Gente, muito obrigado, Henrico, Isa, Fred, Camila, Spiritcast Brasil. Nós do 11º Céu agradecemos de todo o nosso coração. Voltem mais vezes. E assim, olha, gente, você que está assistindo, já se inscreva no canal, já curta, já deixe seu joinha, compartilhe. Sabe aquela pessoa da Casa Espírita que estava precisando ouvir o que essa galera trouxe? Então, compartilha esse vídeo, manda para ele, diz que foi o celular que mandou errado, entendeu? Errei a pessoa, mas ele vai assistir. Nós queremos chegar juntos lá na frente. Jovem, adulto, criança, idoso, todo mundo junto de mão dada. Gente, um beijo no coração de vocês.